Olá, eu sou o Renan, sou responsável técnico pelo Departamento de Manutenção, Suporte e Treinamentos da Skyfire. Tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos módulos de comando. Dois modelos de módulos de comando distintos, eu vou explicar a diferença entre os dois. Tá? Vamos falar primeiro do módulo de comando modelo RN5i, que possui esse LED verde. Tá? Vamos deixar esse aqui de lado. O módulo de comando que possui o LED verde, ele é um módulo de comando de 2 fios, ou seja, ele vai receber apenas o cabeamento do laço. Tá? Vou mostrar ele aqui por dentro para vocês. A forma de abrir é utilizando a chave de fenda e colocando nos orifícios aqui da lateral. Lado de cá, depois o lado de cá. Observe que este módulo de comando ele não possui placa eletrônica aqui na tampa. A tampa dele fica então somente para proteção. Ele possui aqui na parte da base toda a parte eletrônica para que ele possa estar funcionando no nosso sistema endereçável. Tá? A ligação dele será feita da seguinte forma. Aqui em cima nós temos os bornes T+, e T-, que é a entrada do laço. Será utilizado então este cabeamento, o mesmo cabeamento utilizado pelos detectores de fumaça, pelos acionadores manuais, pelas sirenes endereçáveis, vai ser o mesmo cabo que vai chegar aqui no nosso módulo de comando. Então ele será colocado aqui. Daqui a pouco eu faço a instalação para mostrar um exemplo. Bom, feito isso, nós temos aqui na parte de baixo as saídas do nosso módulo de comando. Essas saídas são do tipo contato seco, ou seja, do tipo NA, que é normalmente aberto, ou NF, que é normalmente fechado. Esse tipo de contato seco não possui tensão, então, ou seja, aqui não vai estar saindo uma tensão, não vai ter 24, não vai ter 220 aqui. O que será feito é utilizar esses contatos secos no seu quadro elétrico. Pode estar sendo utilizado para ligar uma bomba, pode estar sendo utilizado para ligar um motor. A gente pode automatizar o sistema controlando elevadores, portas corta-fogo, até mesmo pressurização de escada. Como que tudo isso será feito? De forma simples. Uma vez o módulo de comando instalado, será feita uma programação na central, dizendo em que momento esse módulo de comando deve ser acionado. Um exemplo, detectores de fumaça de um hotel, apartamentos de 1 a 10, por exemplo. Temos ali então detectores de 1 a 10. Podemos fazer uma programação na central dizendo para ela que quando qualquer detector de 1 a 10 for acionado por sinal de fumaça, automaticamente a central deve ativar o módulo de comando. E o módulo de comando, por sua vez, vai acionar uma porta corta-fogo ou vai acionar a pressurização de escada desse apartamento, dessa obra. Tá? Bom, aqui embaixo nós temos os seguintes bornes. K1, K2, K3, K4, K5 e K6. Aonde nós temos aqui K1 e K2 é o contato normalmente fechado, tá? Muito utilizado quando a gente quer desligar alguma coisa. Entre K2 e K3 nós temos o contato normalmente aberto, utilizado quando a gente quer ligar alguma coisa. O K4 e o K5 são os bornes normalmente fechado, também utilizado quando a gente quer desligar alguma coisa. E o K5 e o K6 é o borne normalmente aberto, utilizado também para ligar alguma coisa. Então reparem que nós temos dois conjuntos de NA e NF, um aqui, K1, K2 e K3, e o outro aqui, K4, K5 e K6. Aqui em cima nós temos o borne X1 e X2. A finalidade desse borne é o chamado feedback. Ou seja, é para monitorar o equipamento que está sendo ligado ou desligado pelo módulo de comando. A finalidade do feedback é uma resposta se aquele equipamento foi ou não energizado. Por exemplo, podemos utilizar aqui o borne K2 e K3 para alimentar a bobina de uma contactora. E o borne X1 e X2 para receber o contato auxiliar dessa contactora para poder confirmar que aquela contactora realmente foi ativada. Resumindo então a instalação do nosso equipamento. Cabinho
blindado 2 por 1,5. Ele vai ser ligado no T+ e T-. Eu vou fazer a instalação aqui rapidinho só para demonstrar. Muito bem. O módulo de comando a 2 fios, por sua vez, também é endereçável. Ele vai receber um número, assim como toda linha endereçável, detector de fumaça, acionador manual. E como que isso será feito? Como que eu devo fazer esse procedimento? Vai ser tão simples quanto o acionador manual. Para isso nós vamos utilizar o nosso programador de endereços e o acessório que é o cabinho auxiliar do programador. Eu vou plugar a garrinha jacaré vermelha aqui no T+, e a preta no T-. O outro plug eu vou ligar no programador, vou energizar o programador aqui na chavinha. Bom, e aqui o processo se repete. Eu vou programar o nosso módulo de comando utilizando o programador de endereços, tá? E eu posso utilizar o número entre 1 e 250. Só que nós devemos seguir o projeto. Como aqui eu estou fazendo apenas um exemplo, eu vou escolher um número, como por exemplo o número 80. 8, 0, e em seguida eu aperto a tecla WA. No momento que eu aperto a WA vai aparecer escrito OK aqui no canto. Esse módulo de comando já está programado. Já posso passar para o próximo. Uma vez programado, é só fazer a instalação desse equipamento no laço, no seu local indicado pelo projeto e fazer o reconhecimento dele na central através do menu da central. Assim, logo em seguida é só fazer a programação da central dizendo as características, o momento em que esse módulo de comando deverá atuar. Uma vez instalado, é só voltar a montá-lo. Nós falamos um pouquinho sobre o módulo de comando a 2 fios da Skyfire. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre o outro módulo de comando, que é o módulo de comando a 4 fios. Tá? A diferença entre os dois módulos é que o módulo de comando a 2 fios utiliza-se apenas do laço para poder funcionar, e o módulo de comando a 4 fios será necessário o laço e também a alimentação 24 volts. Vou demonstrar como ele deveria ser utilizado então. Vou abrir ele aqui da mesma forma como foi aberto o outro, usando a chave de fenda aqui nas suas laterais. Observe então que este módulo de comando a 4 fios possui 2 placas eletrônicas. Uma placa na base, contendo os bornes de ligação, e uma placa na tampa, contendo a parte eletrônica do módulo. Bom, vamos explicar um pouquinho sobre as ligações que devem ser feitas neste módulo. Diferente do módulo anterior, esse módulo vai receber 4 fios do sistema. 2 fios serão o cabo blindado, o mesmo cabo utilizado nos detectores de fumaça, acionadores manuais. Esse cabo vai ser responsável pelo endereçamento do equipamento, pela comunicação com a central de alarme. O outro cabo utilizado será o cabo de 2 vias por 2,5 para trazer alimentação 24 volts para esse módulo. Ou seja, esse módulo necessita de alimentação 24 volts e cabo de laço, cabo dos dados de comunicação. Bom, Renan, mas por que esse módulo precisa então dessa alimentação? É através dessa alimentação que o módulo utiliza-se de energia para poder funcionar o seu relé interno. Então ele tem um pouco a mais de consumo na hora de fechar esse relé. Esse relé vai ter capacidade para poder condução ou para poder ligar no equipamento ou desligar no equipamento de até 2 amperes. Para isso, ele tem um pouco mais de consumo do sistema de alimentação, necessitando então de alimentação externa. Vamos
mostrar como seria feita a instalação então. Temos aqui em cima os bornes T+ e T-. É aqui que vai ser ligado o laço. E temos aqui do meu lado esquerdo os bornes 24 volts mais e GND, ou 24 volts mais, 24 volts menos, está escrito aqui. Aqui vai ser colocado a alimentação 24 volts. Vou instalar o cabeamento para demonstrar como deveria ficar. Cabeamento do laço, o mesmo cabo blindado que vem dos detectores e acionadores manuais. Cabeamento trançado 2 por 2,5, tá? É um cabo de 2 por 2,5, uma bitola um pouco mais grossa devido ao consumo de corrente. Isso para atender a distância de 1.500 metros, tá? Especificação do fabricante. Observem a polaridade. Esse borne do lado de fora aqui é o positivo do laço. Já na alimentação é o borne oposto, é o borne do lado de fora também, mas para o lado esquerdo meu aqui. Isso daqui tem que ser ficado muito atento. O pessoal costuma pôr aqui do mesmo lado e aqui pôr o borne aqui também. Não funciona, precisa ficar atento a isso daqui. É uma das funções do nosso módulo de comando. Qual a vantagem de utilizar o módulo com 24 volts, com alimentação 24 volts, em relação ao módulo que não necessita da alimentação 24 volts? O módulo de comando a 4 fios, que utiliza-se de laço mais alimentação 24 volts, poderá supervisionar a falta desses 24 volts. Para isso, basta remover o jumper JP2 aqui da plaquinha eletrônica. Uma vez removido esse jumper, na falta desses 24 volts, o módulo vai acusar falha e informará a central que há falha desse equipamento. O técnico irá fazer a checagem de funcionamento do equipamento e irá perceber nesse exato momento que há a falta dos 24 volts. Qual o benefício disso? Essa alimentação pode ser a mesma alimentação da fonte auxiliar que é utilizada para alimentar as sirenes. Dessa forma, caso a fonte venha a dar algum problema ou algum problema com as baterias, o módulo automaticamente irá supervisionar e avisará a falta dessa alimentação. Então o módulo de comando, além de ser utilizado para ligar ou desligar os equipamentos da automação, também faz a supervisão do 24 volts da fonte de alimentação das sirenes. Continuando a falar um pouco mais sobre as ligações do módulo, nós temos aqui o borne X1 e X2, assim como temos no módulo a 2 fios. O borne X1 e X2, como vimos anteriormente, tem a finalidade de monitorar o feedback que vem do equipamento que está sendo acionado pelo módulo de comando. Ou seja, é a entrada de resposta de atuação daquele equipamento. Como o exemplo utilizado anteriormente, se você está usando o módulo de comando para atuar uma contatora que pode estar atuando o motor de uma exaustão ou o motor de uma pressurização de escada, essa mesma contatora pode disponibilizar um contato seco NA auxiliar. E esse contato seco NA auxiliar vai ser supervisionado pelo X1 e X2. Utilizando-se do módulo de comando 4 fios, também há a possibilidade de supervisionar esse retorno, essa resposta. Para isso, basta remover o jumper JP1. Mas há um detalhe. A única forma de fazer essa supervisão é se você fizer a ligação do cabeamento daqui do X1 e X2 até o contato seco do contato auxiliar da contatora e em paralelo com o contato seco da contatora fizer a ligação de um resistor no valor de 200 kΩ, 200K. Tá? Então há necessidade de utilizar um resistor de final de linha para poder fazer a supervisão utilizando o X1 e X2. Referente aos bornes de saída, nós temos aqui K1, K2 e K3, primeiro conjunto de saída relé. NK1, NK2 e NK3, segundo conjunto de saída relé. Nesse módulo nós temos uma diferença na posição dos bornes, tá? O K1 e o K2 fica sendo contato NA
o contato normalmente aberto, utilizado muitas vezes para ligar equipamentos. Depois nós temos o K2 e o K3. Nesse caso aqui nós temos o contato NF, normalmente fechado. Ele é utilizado para desligar equipamentos. No segundo conjunto de bornes nós temos NK1 e NK2. Esse é o normalmente aberto, NA, utilizado para ligar equipamentos. E temos também o NK2 e NK3, normalmente fechado, NF, utilizado para desligar equipamentos. Então temos K1, K2, NA, K2, K3, NF, NK1, NK2, NA, NK2, NK3, NF. A programação deste módulo é utilizado também no nosso programador de endereço. Com o auxílio do kit de garrinha, não vamos utilizar a base, tá? Nós não vamos utilizar a base para o endereçamento. Nós utilizamos a tampa, pois é na tampa que está o circuito eletrônico. Utilizando-se das garrinhas, vermelho positivo. Observe que na placa nós temos aqui as ilhas estanhadas e nela está escrito T+, aqui do meu lado direito, e T- aqui do meu lado esquerdo. Então garrinha preta no T-, garrinha vermelha no T+. Plug no programador, liga o programador. Como todo equipamento endereçável, ele deve seguir a numeração que esteja especificada no projeto. Tá? Como no meu caso aqui é apenas um exemplo, eu posso colocar qualquer número entre 1 e 250. Então eu vou colocar aqui o número 18 e em seguida eu vou apertar a tecla WA. Ele já está gravado, confirmando, aparece um OK aqui no canto do display. Esse módulo de comando já está programado. Ele já pode ser instalado no local da obra. Na sequência, deve ser feita o reconhecimento dele pela central e em seguida devemos fazer a programação da central, informando a ela em que momento esse módulo deve ser ativado. Seguindo o exemplo do módulo anterior, quando tivermos os detectores, por exemplo, de 1 a 100 do prédio e queremos que esses detectores, quando qualquer um desses detectores for ativado, deve-se ligar o módulo de comando. Esse módulo de comando vai atuar uma pressurização de escada, por exemplo. Então nós vamos fazer isso na programação da central. Nós vamos dizer para a central, através de lógicas de programação, como ele deve atuar, em que condição ele deve atuar. Vamos ver esses detalhes quando falarmos sobre a central de alarme de incêndio. Lembrando que nós temos disponível em nosso site, no link www.skyfire.com.br, o nosso manual detalhado dos produtos, o link datasheet com todos os manuais especificando cada um dos produtos da Skyfire. Além desses canais, vamos disponibilizar toda semana mais vídeos para auxiliar os nossos instaladores. Não esqueça de acessar o nosso canal www.skyfire.com.br.